Que Deus abençoe a vocês. Vamos começar a nossa aula de matemática dessa semana, né, gente? Hoje vamos falar sobre razão. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa é só perguntar. Vamos lá. O que é razão? É a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. Então, razão é você fazer comparação entre dois valores que tenham a mesma grandeza. Vamos a um exemplo prático. Em um treino de vôlei, a cada 15 saques, então, isso quer dizer, esse 15 saques é o total, né? A cada 15 saques, Cláudia acertou 9. Então, olhe bem, viu? Vocês têm que observar a informação. 15 foi o total, 9 foi a quantidade de acertos. Comparando, aí vem a pergunta, viu, gente? Comparando o número de saques que deram certos, que foi quem? 9, né? Então, vai comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia. Podemos formar uma fração. Essa fração a gente chama de razão. Ok, gente, ó, lembre. Essa fração a gente chama de razão. Então, quantidade, razão vai ser, ó, como é que a razão será? O número, porque isso eu estou organizando por causa que ele falou assim, ó, comparando o número de saques que deram certo. Quando ele falou, primeiro, dos que deram certo, foi 9. Coloca o primeiro, número de acertos, 9. Depois, o total de saques de Cláudia. Qual foi o total de saques? Embaixo, não é isso, gente? 15. Não foi 15 o total? Então, você faz uma fração. Isso aqui é uma fração, que tem o numerador e tem o denominador. Então, temos que o de cima é a quantidade de acertos e o denominador é a quantidade total. Aí você vai fazer essa comparação. Aqui a gente simplifica, para não ficar um número muito grande. Você olha, 9 e 15, tem algum divisor comum? Lembra que vocês já viram isso. Divisão comum é aquele número que pode ser divisível por um e por outro ao mesmo tempo. Que no caso, a gente diz assim, 9. 9 dá para dividir por quê? Então, 9 é múltiplo de quem? De 3. E 15 também é de 3? É. Então, você simplifica. 9 dividido por 3 dá 3. Aí, coloca ali, ó. Tá vendo? Depois da igualdade. 15 dividido por 3 dá quem? 5. Então, aí, ó. Simplificamos, usamos e podemos fazer a comparação. Temos o quê? Logo, a razão dos acertos, que foi o que ele perguntou, né? A razão dos acertos para o total. Foi de 5 para 15, ou de 3 para 5. Quer dizer, a cada 5 saques que ela fez, acertou quanto? 3. Ok, gente. Vamos para a próxima, não é isso? Próximo exemplo. Dê a razão entre a área do retângulo B e a área do retângulo C. Razão de novo, olha a palavrinha. Essa razão é uma representação em forma de fração. Vamos lembrar. Razão é você comparar duas grandezas, ó, duas grandezas que sejam de mesma unidade e esteja em forma de fração. Mas aí o que ele falou foi em área, né? E aí, não falou medida, falou área. Então, vamos ter que calcular a área de cada retângulo desse. Calcular a área de um retângulo, como é que a gente faz? Base vezes altura. Lembre a fórmula. Área de um retângulo, base vezes altura, não é isso? Área do retângulo, base vezes altura, ó, base vezes altura, base vezes altura. Mas, antes de qualquer coisa, temos que fazer o quê? Antes de calcular qualquer razão, antes de arrumar, você tem que olhar as unidades de medida se são iguais. Bem, aqui está tudo igual, centímetro e centímetro, né? Mas esses dois estão em centímetro? Não. Então, se eu vou fazer uma comparação do retângulo B com o retângulo C, eu tenho que transformar esse cara também em centímetro. Porque é mais fácil você transformar o metro em centímetro, que é do maior para o menor, do que você chegar e transformar do menor para o maior. Pode também, mas é melhor fazer assim. Então, vamos transformar 1 metro, tem quantos centímetros? Você já sabe, tem 100 centímetros, né? E 1,2 metros tem quantos centímetros? Então, aqui seria 100 centímetros, a gente já sabe. Aqui é só multiplicar por 100 centímetros, né? Multiplicar por 100, como é que você faz? Lembra que você já deve ter visto essa aula. Multiplicar qualquer número que tenha vírgula por 10, 100 ou 1000. É só movimentar a vírgula para a direita, ó. Movimentar a vírgula para a direita, a quantidade de zeros. A vírgula não está aqui, no 2, você vai movimentar 2 zeros, porque é por 100 que você está multiplicando, né? Então, lá, 1, 2, ó, não tinha, colocou zero, não é isso? Ficou 120 centímetros. Então, ó, aqui é 100 centímetros, aqui é 120 centímetros. Então, foi o que eu disse aqui, ó. Para calcular a razão, devemos igualar as unidades de medida. Já fizemos, né? Já sabemos. Agora, vamos calcular a área de B, do retângulo B, depois a área do retângulo C, para depois montar a razão, porque ele quer, ó.
Dê a razão entre a área do retângulo B com o retângulo C, a área do retângulo C. Então, vamos lá. Calculando a área do retângulo B, como é que faz? Base vezes altura, não é assim, gente? Então, temos o quê? Base é 60. 60 centímetros vezes 40 centímetros. Vai dar igual a quem? Também vocês já viram em relação a multiplicar. São dicas de matemática, são coisinhas pequenas que a gente tem que memorizar, porque a gente precisa a todo momento, como esta situação, ó. 60 vezes 40. Você, quando estiver multiplicando o número que finaliza com zero, não precisa você estar armando conta de multiplicar. Pega esses dois zeros, os zeros, copia aqui, dois zeros. E multiplica os números. 6 vezes 4, 24. Tá aí, ó. Ficou quanto? 2.400. O quê? Centímetros quadrados. Por que quadrado? Porque letra que multiplica a letra, você repete a letra e somos expoentes dele. Ó, aqui é 1, não aparece, é 1, aqui é 1. Ficou 2, né? Porque 1 mais 1, 2. Os expoentes, no caso, do M e do CM e do CM, né, gente? Já fizemos, calculamos a área do retângulo B, 2.400 centímetros quadrados. Vamos agora calcular a área do retângulo C. Como é que a gente calcula? Base vezes altura, não é assim? Então, pegamos aqui, já sabemos que a base é quanto? 120 centímetros, que vimos aqui, né? Vezes a altura, que é quanto? 100 centímetros. Olha lá a historinha que eu disse. Multiplicar números que finaliza com zero, pegue os zeros e copie. Olha lá. Não tem 3 zeros, ó. Esse zero, né? Assim. Aí você vai e copia. Aí coloca lá, ó, são 3 zeros e multiplica o número. 1 vezes 12, 12. Já sabe, centímetro elevado a 1, vezes centímetro elevado a 1, centímetro elevado a 2. Então, dá 12.000 centímetros quadrados. Agora, vamos armar a razão que ele pediu, né? Que é a razão entre a área do retângulo B e retângulo C. Lembra, primeiro que ele fala primeiro. Falou primeiro do retângulo B, 2.400, dividido por 12.000, que é do retângulo C. Pronto, tá aí. Temos o quê? Aí, outro detalhe, olha lá, são as pequenas coisas da matemática que o nego tem que ficar em alerta. Ó, aqui você está dividindo em forma de fração, que chamamos de razão, entendeu? Aqui é uma fração, numerador, denominador. Também chamamos de razão, com numerador e denominador. Se você tem uma razão com zero no numerador e zero no denominador, tente cancelar para simplificar a forma de a gente resolver. 2 zeros, cancela, com 2 zeros, cancela. Ok, poderia até tentar dar uma riscadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Não, eu não consigo. Ó, se eu riscar, consegui, ó, gente, ó. Cancelo e cancelo, né? Ó, não sou muito boa nisso, pronto. Vamos deixar assim mesmo. Ficou quanto? 24 sobre 120. Dá para simplificar por 2, não dá? Todos dois é múltiplo de 2, então. 24 por 2 dá 12, 120 por 2 dá 60. Ainda dá por 2? Dá. 12 por 2, 6. 60 por 2, 30, não é isso, gente? Ainda dá por 2? Não, mas dá, até que dá na realidade, é que eu não estou querendo mesmo, para ser mais rápido, porque eu sei que esse 6 dá por 6 e o 30 também dá por 6. Seria mais rápido a gente finalizar logo, né? 6 dividido por 6, 1. 30 dividido por 6, 5, porque 5 vezes 6 não é 30? Pronto. Logo, a razão entre a área de B com a área de C, temos o quê? É de 1/5, ok? Pronto, vamos para o próximo, né, queridos? Pronto. Oi, queridos. Então, queridos, vamos continuar com o terceiro exemplo, não é isso? Então, no terceiro exemplo, ele fala assim, ó, um avião tem 80 metros de envergadura. O que quer dizer envergadura? A distância entre as asas. Chamamos de largura, posso chamar de largura, né, para a gente entender. É a distância entre as asas do avião, 80 metros. E tem 72 metros de comprimento. Aí agora vem a pergunta. Essa foi a informação, né, querido? Agora vem a pergunta. Qual é a razão entre o comprimento e a envergadura? Lembre, quando ele pergunta, a primeira informação que ele faz na pergunta, que ele quer saber, você coloca em cima. Ele falou o comprimento? Quanto é o comprimento? 72. E aí vai a razão, né? Entre ele e quem? A envergadura. Quem foi a envergadura? 80. Pronto. Tá aí a razão, viu, gente? Ó, uma fração. Aí simplificamos para ficar menor, já sabe, né? Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, divisor comum.
Eu olho, dá por 2? Dá. Todos os dois são múltiplos de 2. 72 dividido por 2 dá 36. 80 dividido por 2 dá 40. Se eu for dividir, esses dois aqui são múltiplos de 2? São, todos os dois terminam em par, né? 36 dividido por 2 dá 18. 40 dividido por 2 dá 20. Esses também são por 2? Dá, são todos dois múltiplos, né? São números pares, são múltiplos de 2. 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Pronto, aqui eu já sei que não dá, porque 9 só dá por 3 e por ele mesmo, e 10 não dá por 3. Então, terminamos aí essa parte dessa razão. Então, a razão, qual é a razão entre o comprimento e a envergadura? A razão entre o comprimento e a envergadura é de 9 por 10, ok? A atividade vai ser assim, ó. Quero que assista novamente o quanto achar necessário. Pesquise como quiser e diga-me o que entendeu sobre o que é razão, que é isso que eu quero, viu, queridos? Um cheiro e que Deus abençoe a vocês, viu?